Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador do grupo espírita O Caminho do Amor. Finalmente chegou o dia em que nós vamos começar a gravar o estudo do Evangelho de Jesus segundo João Evangelista, na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Na luz da doutrina dos Espíritos. Porque, segundo os nossos entendimentos, as nossas pesquisas, é a única doutrina que não tem egoísmo, orgulho e preconceito. Porque a doutrina dos Espíritos, ela é uma filosofia, ciência e religiosidade. Não é uma religião, não é uma seita, não é uma nova doutrina. É a doutrina dos Espíritos. É o segundo Consolador prometido por Jesus. Por que João Evangelista? Se no Novo Testamento tem 4 evangelistas que falaram de Jesus. Principalmente o primeiro, Mateus. Ele esteve com Jesus, mas ele entrou na metade do apostolado. Só que o livro de Mateus foi o livro que a igreja mais manipulou. A igreja fez um estrago no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Marco e Lucas nunca estiveram com Jesus, nem conheceram Jesus. O que eles escreveu, ele ouviu pela boca de terceiro. João Evangelista, ele começou desde o princípio da evangelização até a cruz do Calvário, quando ele recebeu a última missão do Mestre de Jesus já na cruz. Quando o Mestre Jesus diz aquela frase: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então, os evangelista João pegou a nossa mãe Maria de Nazaré, levou para sua casa e cuidou dela até os 96 anos, quando ela desencarnou. João Evangelista foi o evangelista que escreveu que tudo o que ele anotou, ele ouviu da boca dele, da boca daquele que criou esse planeta Terra, estava desde o começo do mundo, do planeta Terra. E escreveu ele. Então disse o Mestre Jesus: aquele que diz que ama o seu irmão, aquele que diz que ama a Deus, que segue a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra o seu irmão, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele ainda está nas trevas. As religiões ainda existem o egoísmo, o orgulho e o preconceito. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz neste mundo que está conturbado, novamente a sombra querendo cobrir o nosso planeta Terra. Só que tem uma coisa: só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade.
coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história do mundo. Ela não vai conseguir, porque ela não muda. Eles são orgulhosos, dogmáticos e preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. Só o Evangelho de Jesus é a mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora deste amor. João Evangelista, ele confirma o nosso estudo quando que nós perguntamos por que é que a igreja não aceita os ensinamentos, a criação de Deus. Porque quando Deus, no sexto dia da criação, Deus criou o homem à sua semelhança. A igreja não aceitou. Ela criou um outro casal, chamado de Adão e Eva. E ele pegou o barro e amassou, fez um boneco e soprou nele o Espírito. Mas João Evangelista escreve que Jesus explicou a ele: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito foi através do Verbo. Nada do que foi criado sem o Verbo. O que é o Verbo? É a palavra. Percebe? Lá no sexto dia da criação, quando Deus criou o homem, macho e fêmea, no mesmo dia, abençoou, ordenou para que crescesse, enchesse a terra do vosso fruto, da mesma maneira que ele fez com os animais, com as aves, com os insetos, com os peixes do mar. O segundo casal criado pela igreja, Adão e Eva, Deus teve que amassar o barro. Amaldiçoou o homem e a mulher. Criou a lei do pecado e da morte. Criou um mito, uma figura, tipo capitão do mato. Aquele que quando o senhorzinho falava com o escravo tinha que ficar com a cabeça baixa, sem olhar nos olhos dele, com as mãos para trás. Só poderia dizer duas palavras: sim, senhor, não, senhor. Se dissesse outra coisa, levava uma chibatada. Essa figura do demônio, de Satanás, que a igreja criou para fazer terrorismo, para amedrontar o seu seguidor, para obrigá-lo a segui-lo e a pagar pelo serviço da igreja. Os seguidores, eles não seguem a igreja e a Deus por amor, serve por medo. João Evangelista, ele explica que Jesus confirmou a profecia do profeta João Batista. Quando João Batista, questionado pelos religiosos, os fariseus da época, que eram os religiosos, então disse ele: na verdade eu vos digo, que esta planta que o Pai não plantou, será arrancada até a raiz, atirada ao fogo, vai queimar até virar cinza. Jesus, segundo João, ele confirma a Pedro, quando Pedro disse a ele: Senhor, os sacerdotes, os líderes religiosos estão questionando os seus ensinamentos. Então Jesus disse: Pedro, deixa eles ir, porque eles são cegos dirigindo cego. Ambos cairão no buraco. Na verdade, eu te digo a ti, Pedro, segue-me tu, porque a planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz. Atirado ao fogo, vai ser queimada até a cinza. Jesus,
segundo João Evangelista, ele confirma aquilo que as igrejas não aceitam. Quando nós falamos que a verdade de Deus não é a Bíblia, não é o Espiritismo que diz isso, é Jesus. No capítulo 1, Jesus diz: a lei e os profetas foram escritas por Moisés. É o Velho Testamento, a igreja. Mas a graça é a verdade, percebe? A verdade. No capítulo 8, ele diz aos sacerdotes novamente: se vocês não conhecerem a verdade, ela não vos libertará. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Percebe? Jesus diz a ele que só ele é a libertação, não é a igreja, porque a lei que foi criada na Adão e Eva, fora da igreja não há salvação. E o Senhor Jesus ensina que fora dos seus ensinamentos, ninguém verá a Deus, porque fora da caridade não existe salvação. No capítulo 14, Jesus fala: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, na verdade e na vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Eu sou a única porta das ovelhas. A outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou o único pastor. Eu sou o bom pastor, o que dá vida pelas ovelhas. O outro pastor é lobo vestido de ovelha. Jesus, através de João Batista escreve que a figura de Satanás, que os dois evangelistas disse que quando Jesus foi batizado, o Espírito pegou Jesus e levou para o deserto, onde ele ficou durante 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Que Espírito fez isso? O Espírito Santo que a igreja inventou? Se ele fez isso, quem tem esse Espírito Santo não precisa ter inimigo, né, meu? Agora, João Evangelista, que esses discípulos não estavam com Jesus no dia do batismo. Só João Evangelista estava lá. João Evangelista não fala dessa passagem. João Batista fala do primeiro dia do batismo. No segundo dia, quando João Batista revela a Felipe e a André que Jesus era o Messias. Ele fica aquele dia na casa de Jesus, conversando com ele. Depois, no segundo capítulo do Evangelho segundo João, fala no terceiro dia, ele estava na festa de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Depois, no quarto dia, na casa de Pedro, fazendo evangelho no lar, e depois eles seguiram a evangelização. João Evangelista não fala dessa figura de Satanás que a igreja criou. João Batista, ele fala do Deus único. No capítulo 17, Jesus fala que ele veio, ele agradece a Deus por ter conseguido provar aos seus discípulos que Deus era um Deus único. Confirmava o que estava escrito lá no livro de Salmo, que Deus é onisciente. A igreja criou 3 deuses: Deus Pai, Deus Espírito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Santíssima Trindade, que ela diz que Deus é um, mas é 3. É 3, mas é um. Eu não sei em qual matemática eles acharam esse número denominacional. E o Espírito Santo, a terceira elemento da Santíssima Trindade, ele é contra o Evangelho. Porque Deus é amor, nada existe fora desse amor. Jesus, ele pega o perdão que nós, mero pecador, meros sem conhecimento, nós devemos perdoar o irmão 70 vezes 7 vezes. Esse Espírito Santo escreve em Mateus que o pecado contra Deus
Contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Então ele não é de Deus, porque quem não perdoa não é de Deus. Deus é amor. Nada existe fora desse amor. A Santíssima Trindade é a criação da Igreja Católica, que criou no ano 240 da era cristã, 2 séculos e meio depois de Jesus Cristo. Jesus, ele não se declara ser o Filho de Deus, ser o Messias para o homem. Ele vai em Samaria, declara-se ele o Filho de Deus para a samaritana, uma mulher que era desprezada pela igreja, por causa de Adão e Eva. O povo de Samaria era excomungado pela igreja. Jesus vai até ela, fala da água viva. O que é água viva? O Evangelho. É o novo ensinamento dele. Ele declara: de hora em diante, você não precisa mais de ir no templo da igreja, nem em Jerusalém, nem em Generazim. Mas Deus é Espírito. E Ele quer que nós o adoramos no Espírito e na verdade. Porque na igreja se serve a Deus com cerimônia e com sacrifício. Jesus fala que a partir deste momento se serve a Deus no Espírito, no Evangelho, que é a verdade, que nós já confirmamos. Que depois, no capítulo 18, quando a igreja condenava Jesus, o imperador pergunta: o que vieste fazer? Porque ele não via pecado em Jesus. E Jesus disse: eu vim trazer a verdade. E a igreja que estava ali, não era verdade? Percebe? Jesus confessa diante da igreja, diante do Império Romano, que ele era a verdade, o Evangelho é a verdade, não a igreja. Jesus, em vez de materializar no terceiro dia da ressurreição para os apóstolos, ele foi materializar para Maria Madalena. Uma mulher que era rejeitada até pelos apóstolos, porque dizia que ela era uma ex-prostituta, era uma mulher pecadora. E foi a ela que Jesus apareceu e provou que somos imortais, a imortalidade do Espírito. A igreja prega hoje que Jesus foi embora. Nós estamos já no 3º milênio, ele não voltou até o dia de hoje. O interessante, é o seguinte, que quando ele voltar, assim prega a igreja, os anjos vão tocar trombeta nos 4 cantos da terra. Agora veja que é um ensinamento da igreja, porque a terra, como é que os anjos vão achar os cantos da terra se a terra é redonda, não é quadrada? Quem pregar que a terra era quadrada era a igreja. E diz mais: e ele vai julgar os vivos e os mortos. Voltamos ao Evangelho, capítulo 3, quando ele encontra pela primeira vez com a igreja, apresentado por Nicodemo, o professor de teologia, sacerdote da igreja. Ele diz a ele: na verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho primogênito, não para condenar o mundo, mas para salvar. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. No capítulo 16, o sacerdote questiona ele: até quando o Senhor vai deixar nós em confusão? O que vieste fazer? Vieste julgar o mundo e condenar o mundo? Então Jesus disse: não, eu não vim julgar o mundo e nem condenar. Eu vim salvar. Percebe-me? Como é que Jesus vai vir agora para julgar e condenar o homem? Ele disse na última profecia: a partir deste momento o mundo não mais me verá. Como é que a igreja fala que todos os olhos vão ver ele? Como é que Jesus vai vir condenar a humanidade, se ele, uma das últimas palavras na cruz, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Será que Jesus se arrependeu do que ele fez, do que ele falou?
É uma coisa de se pensar. Se você ainda não escreveu aqui no nosso página da internet, escreva aí, coloque o seu like, coloque um comentário, faça pergunta. Se você fazer pergunta, no próximo vídeo nós responderemos. Quer nos encontrar? Entra na internet na USE, União Espírita de Carapicuíba. Procura o Grupo Espírito Caminho do Amor. Nós estaremos de braço aberto para recebê-lo. Eu sou Francisco Pedro. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.